ela era uma criança distante, ela era uma aluna diferente. E aquele professor ficou intrigado muitas vezes pelo comportamento dela, por muitas vezes a forma como ela agia. Ele viu que alguma coisa diferente tinha com aquela menina. E ele descobriu qual foi a sua surpresa, que aquela menina era uma menina que estava disponível para adoção. Oi, tudo bem? Eu sou a Débora. E se você caiu nesse canal, se você quer saber o que é esse canal, quem sou eu sou a Débora. E nesse canal nós conversamos sobre muitas coisas úteis, nós falamos entre elas sobre adoção tardia, a palavra do Senhor, coisas para aquecer o coração, e eu conto também lindas histórias. E realmente eu espero ser útil na sua vida, que realmente esses vídeos tenham muito proveito, tá bom? Então, espero que você goste, fica aí para você ouvir essa história, e depois nós vamos ter algumas lições, algumas informações que são preciosas, tá bom? O professor Emerson tinha na sua sala de aula uma aluna diferente. Ela se comportava de forma diferenciada dos outros alunos, ela dormia demais, ela parecia muitas vezes muito distante. Eles se candidataram à adoção, pois a esposa dele ela não queria ter filhos biológicos, e eles se candidataram para a adoção. E eles entraram no cadastro, depois que eles estavam devidamente habilitados, eles entraram no cadastro que se chama Busca Ativa. O que é Busca Ativa? É um cadastro que visa aproximar, né, crianças disponíveis para adoção e famílias habilitadas. Nós sabemos que há um preconceito muito grande e que crianças maiores normalmente têm realmente uma grande dificuldade de muitas vezes encontrar um lar. Então a Busca Ativa vem facilitar, vem unir todo esse trabalho. E o casal foi fazer, né, entrou nesse cadastro de busca ativa e, para sua grande surpresa, ele encontrou a foto daquela aluna que tinha um jeito diferente, aquela aluna que dormia em sala, aquela aluna distante. Ele encontrou ela naquele cadastro e o casal se candidatou para adotar. Eu sou professora e eu sei que muitas vezes, realmente dentro da sala de aula, nós vemos um comportamento diferente em algumas crianças, por inúmeros motivos, né? As crianças, elas refletem o lar, elas refletem a vida que elas vivem, né? E nós podemos falar, né, um pouquinho sobre os traumas, né? Traumas oriundos da criança que acaba perdendo seus pais. Essas crianças sofrem muitos traumas, né? E eu vou falar aqui alguns dados de estudos importantes que foram feitos, né? Comprovando realmente cientificamente e por análises, né? Científica, o que causa todas essas questões aí da nossa história aqui do Emerson com a sua aluna, para ficar mais um estudo que ocorreu na África Ocidental, comparando crianças que sempre moraram nas ruas e crianças que foram abrigadas. E eles viram realmente uma diferença muito grande nos níveis, né, de pensamentos suicidas, depressão e outros problemas psiquiátricos nas crianças que ficavam nos abrigos. Isso era realmente muito diminuído, né? Em relação, logicamente, às crianças que ficam nas ruas. O estudo fez também uma comparação entre crianças que ficaram sem famílias, crianças que ficavam em situação de rua ou abrigadas, e comparando com crianças que foram colocadas no chamado famílias estendidas. O que é família estendida? É realmente os parentes, né? Ah, o pai e a mãe não podem ficar, tem uma tia, uma avó. Criança que tem essa sorte, né, de ter uma família estendida, realmente o estresse, o chamado estresse pós-traumático, ele é bem amenizado, né, em relação às crianças que não conseguem isso. Então a gente pode ver que são muito sofrimento, são muitos traumas, né? Então isso é esse estudo da África Ocidental. Ainda em estudos feitos na Romênia, eles compararam crianças institucionalizadas com crianças que não estavam institucionalizadas ou com suas famílias. Eles fizeram comparações
do cognitivo dessa criança e mostraram que cada 2 meses de uma criança institucionalizada corresponde a 1 mês de atraso cognitivo. Olha o dano, né, que uma situação dessa traz. Além dos traumas que toda essa criança tem, como a instituição, muitas vezes ela está institucionalizada, ela está protegida, está abrigada, mas olha o dano, né, que essa criança vai ter devido a não ter uma convivência com família, uma convivência amorosa e cuidadosa e até pessoal. Observou-se também nessas crianças um QI muito mais baixo, muito mais agressividade e impulsividade, né? E aí eles fizeram comparações dessas crianças institucionalizadas com crianças adotadas ou colocadas em famílias substitutas. Essas famílias elas não adotam exatamente essa criança, mas fica tomando conta até essa criança ser adotada. Então eles fizeram uma comparação, as que não recebiam família substituta com as crianças que recebiam. E realmente todo esse trauma, as questões do QI, da impulsividade, do estresse pós-traumático se amenizou, devido simplesmente essa criança estar em convivência em família, sendo olhado para ela de uma forma mais pessoal. Então, isso mostra, né, a nossa história lá, que o Emerson reparou que aquela menina era diferente. E realmente a gente pode ver aqui que os estudos comprovam, né, e não é só um achismo nosso, e às vezes, muitas vezes isso é tão longe da gente, né? Mas isso é realmente comprovado, isso realmente é verdadeiro. Os orfanatos, na Ásia também, os pesquisadores também fizeram algumas pesquisas e eles viram o seguinte, que também as crianças em abrigos institucionalizadas, se elas não tiverem também um relacionamento mais próximo e afetivo ali também dentro daquele abrigo, isso também causa nessas crianças muito mais trauma, muito mais agressividade. Então, mostrando a necessidade do afeto, do apego, do vínculo de uma criança, de um ser humano, de uma criança que está em desenvolvimento, né? Dentre as pesquisas feitas, foi feito um experimento, né? Pegou-se crianças extremamente traumatizadas dentro de abrigos, com vários problemas e traumas, e colocou-se essa criança em intervenções sem nenhum tipo de agressividade, né? Com um tratamento mais afetuoso. Inclusive na pesquisa diz 0 agressividade, para que haja, pesquisando como que essa atitude, como que isso geraria dentro, no cognitivo dessas crianças, no emocional dessas crianças, e observou-se realmente uma reorganização mental, observou-se realmente o cognitivo dessa criança sendo melhorado e sendo organizado, inclusive mais disponibilidade para afeto e apego. Todo esse impacto, ele pode ser recuperado, ele pode ser amenizado, porém não apagado. Com a estrutura emocional, um apego, né, um acolhimento sensível e uma continuidade, o potencial da adoção, ele é muito forte, ele é importante na vida dessas crianças, né? Não é à toa que se faz um trabalho muito forte com relação a isso, porque a tendência é a instituição causar ainda mais traumas e mais questões e mais problemas, por melhor que essa criança viva. Amor e vínculo são curativos quando há uma estabilidade. Um adolescente institucionalizado requer muito amor e muita sensibilidade para ajudá-lo na sua reestruturação emocional. Enfim, né, nós falamos um pouco desse assunto, muita paciência e muito suporte. Então, o Emerson conseguiu a adoção daquela menina, e como eles já se conheciam, o abrigo fez todo um trabalho no sentido da transição, né,
para se tornarem os pais daquela menina. E é isso, né? Uma linda história. E você, depois que você ouviu tudo isso sobre como é uma criança institucionalizada, talvez você tenha algum tipo de curiosidade ou ainda algum medo. Eu peço para você que você assista mais vídeos aqui do canal que eu tenho, que eu estou falando sobre vários aspectos disso, tá bom? E que seja de proveito para você, para sua vida. E eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Eu peço que você reflita sobre isso. Pode deixar comentários embaixo. Por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda para a gente poder espalhar muito mais a adoção, o amor, acolhimento, tá bom? E até a próxima. Tchau!